Se liga aí, está começando o Papo Calcinha. Conteúdo inteligente é só aqui, 96 FM. Papo Calcinha. Bom dia, galera, bom dia. Hoje é quarta-feira, Papo Calcinha está no ar e nós estamos no 12. Louca pra chegar a sexta, porque semana de feriado, não, dona Verônica? Seria feriado duplo, né? Porque é sexta e segunda. Então vai é emendar sexta tudo. e segunda? Sim, na segunda é Tiradentes. Nossa, mas então vou relaxar. Eu também, porque eu já fiz meu plantão do mês, graças a Deus. Será que alguém que está com a gente vai relaxar ou vai trabalhar? Vai relaxar também. Vai cuidar dos pimpolhos. Bom dia, Gustavo Martins. Bom dia, eu fico assim, incrédulo, né, com esse desespero de vocês pelo feriado. Eu sou um homem trabalhador, um brasileiro nato, raiz. Jamais irei descansar, estarei eu lá nos afazeres domésticos enquanto minha esposa descansa. Nossa! Denise, tá escutando aí, né, Denise? Denise, eu vou mandar uma mensagem pra você sexta, sábado, domingo e segunda. Se você viu, levantar do sofá e não for servida, eu você vou conte pra aí nós. puxar a sua orelha, tá combinado? E ainda vou comer o churrasco que ele fez. Você pode ter certeza disso, viu, dona Denise? Eu sou um escravo do lar. Manuel Caparelli. Tá igualzinho, gente. Gustavo Martins, hoje polêmico ou não polêmico? Bia, hoje eu vim aqui falar, nos bastidores a gente estava até comentando algumas coisas e eu vim trazer uma notícia em primeira mão para vocês. Acho que eu consigo, mas até o meio do ano estou lançando um livro. Nossa, esse é meu amigo chique mesmo. E a curadoria que eu tô fazendo para esse livro já tem anos, porque o que eu percebi? Você já percebeu o quanto cresceram os cursos de oratória? A vontade que as pessoas têm de se expressar? Muita gente vira e fala assim, não, vai ter uma reuniãozinha lá em casa, eu queria que você falasse um pouquinho. Não, eu não gosto de falar. Eu não sei falar. Não gosto de aparecer, né? Mas isso... Exatamente. Mas isso todo mundo tem a vontade, todo mundo tem uma certa inveja de querer falar bem. Você sabe por quê? É nato do ser humano a comunicação. Né? Então, nós só conseguimos evoluir a partir do momento que a gente conseguiu se comunicar e registrar. Porque, por exemplo, imagina, não sei, há 10 mil anos atrás, Gustavo foi lá e inventou a roda. Se eu não registro isso, vem uma nova geração e começa do zero. E fala, não, ele deixou escrito aqui, ó, pega uma pedra, tira isso, vai rodar, isso vai facilitar no transporte. Opa, evoluímos. Aí alguém inventou a borracha, alguém inventou, né, o eixo com 2 rodas, inventou o carro, ou quanto evoluiu. Por quê? Porque você conseguiu registrar o que você queria comunicar. Você trouxe algo ao mundo, você tem que registrar isso e passar para que alguém pegue isso e evolua isso. Então, eu comecei a perceber e muito tempo em sala de aula, né? Aí eu chegava na sala de aula e falava assim, galera, hoje o trabalho é em grupo e depois de um certo tempo, um de vocês tem que vir... O quê? Taquicardia, suava, né? Ai, professor, tinha gente que passava mal. Fazer o trabalho inteiro pro outro falar. Exatamente. Não era? E, pasme, aqueles que se comunicam, nem sempre nem sempre o que tem a melhor nota é o que vai prosperar. O que comunica, que é do fundão, que faz a piadinha, esse cara vai longe. Porque hoje nós vivemos não só nos relacionamentos profissionais, mas interpessoais. Você comunica bem com seu filho? Porque assim, pra você que tá nos escutando, eu vou falar uma coisa séria. Se você não comunica com seu filho, alguém vai comunicar. E a hora que você vê seu filho tá com o cabelo rosa, um monte de prego na cara, e ele vai achar que ele é um cachorro dentro de um humano. E vai achar que tá normal. E eu falo assim que a oratória, né, Gustavo, é uma habilidade fundamental para você relacionar com outras pessoas, né? Eu falo que é talvez a principal. Não, assim, é a fundamental.
Porque por mais que você discorde de uma pessoa, se ela se comunica da forma correta, você fala, cara, eu não concordo com você, mas assim, Respeito. eu não vou te agredir. Tom de voz, certas palavras. A gente sabe. Você acaba uma discussão, depois você para e pensa, fala, cara, por que eu falei isso? Se arrepende de ter Se falado, arrepende, né? porque você sabe, quando você sabe as feridas, você vai nelas. Ô, Gustavo, mas assim, a gente. Como você falou aí, acontece com todo mundo. Todo mundo. Às vezes nós estamos aqui, nós três, numa conversa, né, entre amigos, e às vezes você cita alguma coisa e depois aquilo te martiriza lá na frente. Não é verdade? Mas assim, ninguém nem. Tipo assim, todo mundo relevou e tal, mas aquilo vai ficar te martirizando. É comum o erro, né? Você pode ali também errar. Só que você tem que tentar corrigindo aos poucos. Na verdade, gente, todo mundo, na hora de tomar banho, a hora que põe a cabeça no travesseiro, todo mundo carrega inúmeros traumas. A gente tem trauma da infância, trauma de relacionamentos, trauma com pai, com mãe, com filho. E saber comunicar de uma forma polida é você deixar suas paixões de lado. Você sabe por quê? Eu sou o rei da rata. Eu já dei cada rata. Terrível. O que eu fiz uma vez? Eu tinha agência com o Alessandro, né? Lá da MyBroker. E aí, o pessoal da Society contratou a gente pra refazer o design da revista. E isso foi numa véspera de Ano Novo. Então, assim, a gente ficou o fim de semana inteiro lá com eles, mudando o design da revista. E aí, eu não lembro se foi a Natália. Enfim, tava uma turma lá, né? E aí, o Alessandro saiu pra tomar água. E aí, eles chegaram e falaram assim, vocês têm que montar uma revista. O design de vocês é muito bom. O Alessandro manda muito bem. E o Alessandro, ele teve revista antes de mexer com a agência. E aí, eu virei e falei assim, vou te falar uma coisa. Não fale isso pra ele, não, porque ele odeia a revista, porque o cara que era sócio dele deixou uma dívida monstruosa e tal. E o Alessandro prefere pegar AIDS e morrer do que mexer com revista. Nossa Senhora! O Tibeira Ventura tinha acabado de morrer de HIV. Você foi muito infeliz na sua comunicação. No comentário. Meu Deus do céu. Aí o Alessandro tinha acabado de chegar, ele escutou, ele ficou doido? Você ficou doido? Aí você paralisou, assim. Não, e aí, gente? E o Réveillon? Onde vocês vão? Mas aquilo te matou depois. Até hoje, Você velho. fala, pra que eu falei isso? Cara, pensa que... Não. Meu Deus do céu. E então, assim... às vezes, por mais que você ache que você vai ser engraçado, cuidado. Talvez pra pessoa não tenha graça nenhuma. E às vezes uma palavrinha que você muda no vocabulário, ele muda totalmente a entonação da sua frase inteira, né? O sentido da sua frase inteira. Então, Bia, o que é esse livro? Ao longo dos... O que eu percebi, 20 anos como professor, palestra, enfim. Nós, a partir do momento... Muita gente fala assim, nossa, Gustavo, você fala tão bem e tal, você fez algum curso e tal. Eu tinha muito medo de falar. Eu também tive essa barreira. Eu sempre falei demais, mas a hora que você encara um público, não é brincadeira. Então, assim, você tem que saber a forma de comunicar, o que você vai falar. E eu sempre gostei muito de história. Eu fui professor de história, história da arte. E aí eu comecei a selecionar nos últimos anos aquelas histórias que, quando você põe ela num contexto, o seu vocabulário fica rico. Você consegue conectar. Tem uma coisa que chama sentimento oceânico. Quando você capta esse sentimento oceânico nas pessoas e une, você tem toda uma audiência fixada naquilo que você está falando. Porque aquilo te sensibiliza, independente de sexo, de cor, você sensibilizou. Todo mundo entra com você naquele tema. Exatamente. Vou seguir um pouquinho aqui, antes da gente entrar no intervalo. Fala pra mim, desse livro, você explica todas as técnicas de comunicação nesse livro ou não? Não, eu trago, vão ser 100 histórias para enriquecer a sua apresentação. Você vai narrar as histórias no livro. Então eu separei você vai contar histórias, fatos que aconteceram. E assim, num primeiro momento,
não é fácil, né? Num primeiro momento eu tinha separado 100 histórias de mitologia. O livro era separado, né? Mitologia grega, romana, egípcia, orientais. Aí você pega alguma coisa do Japão e tal, enfim. Mas assim, é uma coisa... Várias histórias são muito distantes. E várias histórias são muito batidas. Então, por exemplo, vou contar a história do cavalo de Troia. Da arte da guerra. Todo mundo Né? Já era. E aí, eu comecei aí eu fico vasculhando em vários canais, em fórum. E aí eu comecei a achar histórias que são atuais, né? E são histórias extremamente... que te impactam muito. Então, por exemplo... para vocês verem, eu vou citar uma, pra vocês verem o quanto foi legal isso. Teve um cliente que me procurou e falou: Gustavo, a gente tá dissolvendo uma empresa e montando outra. Uns sócios ficaram, vieram outros novos. Eu falei: o que é a empresa de vocês? Falou: não, a gente tá montando uma empresa de tráfego pago. Pra atuar em redes sociais e tal, né? E assim, nós estamos com um time estratégico que ele vai lá, acha os gatilhos, vai lá e pega o cliente e faz a venda. Falei: ó, você tá me lembrando muito uma história. Que história? Falei: você ouviu falar do gato Vasca? Vasca, o gato russo? Não, nunca ouvi falar. Falei: então, na Segunda Guerra Mundial... quando fecharam o beco, fecharam algumas regiões ali que os alemães foram chegando na Rússia e eles começaram a pegar os cidadãos, né? Teve mataram o pai e sobrou a mãe, a filha e o Vasca, que é o gato. E elas levaram o gato, foram pro campo de extermínio e todo dia o gato saía para pegar um passarinho. Elas sobreviveram 4 anos num campo de concentração, comendo pássaro, porque não tinha comida. E o Vasca saía, matava. E trazia. Elas sempre deixavam o melhor pedaço para ele. Aí você conta uma. E o gato entendeu que ele era a sobrevivência dele Ele também. Ele era essencial. Essencial. E elas sobreviveram à guerra. E o Vasca morreu depois, de velhice. Mas na cidade que essa família viveu, tem lá um monumento pro Vasca. Então, o que tem a ver isso? Aí ela falou: cara, nós somos o Vasca. E eu tenho que sair, pegar, fazer a venda, fechar essa venda e trazer pro meu cliente. E montar a agência, chama Vasca. É a agência de tráfego pago. Baseado nessa história. Ou seja, tem um conceito, Bia. Hoje as pessoas estão falando as coisas sem pensar, sem conceito. E engraçado, às vezes você olha, né, o nome de um comércio, às vezes o curso, o seu livro, talvez, e você não sabe que tem uma história por trás disso. Exatamente. Não é verdade? Por exemplo, você falou: ó, esse projeto meu tá vindo aí, ó, de vários anos, né? Às vezes a pessoa acha que você chega ali, sentou. e um mês, fala: vou escrever um livro. A vida não é desse jeito, né, Gustavo? Não, assim... Gente, tem várias histórias. E o que é o legal desse livro? Eu conto a história de uma forma breve. E embaixo, eu ponho em quais aplicações você pode pôr ela. Você quer falar de inveja? Você quer falar de inteligência? Aqui dá pra você pôr em... palestras, não sei o quê. Esse aqui, o contexto dessa história você pode usar. Então é um guia. É um guia para você enriquecer seu vocabulário. E não é só para negócio, não. Hoje, sabe quando você tá com a turma sentado na mesa de um bar? E de repente tem uma pessoa sozinha ali. E aí você entra num assunto, a pessoa... Olha, eu vi que você estava falando sobre isso. Deixa eu só... E de repente a pessoa... Você fala assim: senta aqui com a gente, cara. Por quê? Porque são pessoas que têm repertório. A gente não vê isso mais. Não mesmo. Tá todo mundo no seu grupinho, não, né? Tá todo mundo no raso da rede social. Você acha que você sabe política porque você viu algum canal que dá uma notícia rasa. Você acha que você sabe sobre economia porque você viu... não, mas eu sigo a Infomoney. E aqui falou que não tá... Mas o que tá sendo dito aí, o que tá por trás, né?
Então, assim, hoje tá todo... Cada um leva a notícia Hoje é todo que mundo quer, coach né? de acordo com o que quer, Hoje né? é todo mundo coach de Instagram. É isso, Coach é de verdade. coaches. Olha, gente, falou Gustavo Martins, nós vamos pro intervalo, mas nós voltamos já falando desse livro maravilhoso, que já será lançado aí, ó. Olha que o autor aqui com a gente. Nossa, mas esse povo aqui é chique demais, mesmo. gente. Olha aí, Gustavo Martins, não perde tempo, ouça o programa aí, ó, que vai vir novidades maravilhosas pra vocês. Papo Calcinha. Volta, galera, Papo Calcinha está no ar. Nós estamos aqui hoje com polêmica, o Gustavo Martins, falando um pouco, gente, de um livro. Que livro que é esse, gente? Um livro de autoria dele, que ele vai lançar aí, ó, brevemente. Vocês vão adorar. Que fala sobre o quê? Fala sobre comunicação. Você que tá me ouvindo aí agora, às vezes é bem sucedido, às vezes não tão bem sucedido, tá saindo agora para o mercado de trabalho, às vezes ainda é estudante, tá na faculdade e tem, gente, aquela dificuldade de oratória, de comunicar, que às vezes você pensa que comunicação é só verbal, não. Tem a comunicação não verbal também. gente. Também. Tem vários tipos de comunicação. O seu gesto fala sobre você. A roupa que você coloca, ela diz alguma coisa sobre você. O jeito de você andar, a sua postura, tudo, gente, vai falar sobre você. E o Gustavo, nesse livro, pelo que eu entendi, mas ele vai contar pra gente um pouco mais aqui agora, através de histórias, ele vai fazer você entender e se encaixar no meio da comunicação. De uma forma simples e clara, gente, e boa, gostosa de se fazer. Não é aquele, você tem que fazer isso, não. Ele vai te contar uma história e você vai entender a história da maneira que vai lhe convir e te ajudar. Não é verdade, Verônica? Sim, Gustavo, então essas histórias que você está narrando, né? Você vai estar as histórias e no final uma breve conclusão. Mas as pessoas também podem ler, ter uma opinião diferente, mas seguir aquilo que você está indicando, né? Exatamente. Sabe o que acontece? Muita gente fala, ai, cara, eu não dou palestra, eu não dou treinamento, tudo bem, mas onde você trabalha minimamente, você depende de pessoas. Se você é casado, você depende de pessoas. Então você tem que saber comunicar. Por que nossa infância ela é tão marcada, né? Quando você tem avós, ou pode ser o pai e a mãe, assim, participativo. Tem histórias que o avô contou, alguém contou que você nunca vai esquecer. Não mesmo. E assim, as histórias, elas vêm... meu avô falava uma frase, às vezes você tem que dar um tapa na carroça pro burro entender. Às vezes é uma pequena história, ela vai te encaixar num ambiente. Então, e assim, tem histórias idiotas que eu fiz questão de colocar, né? A gente tava falando, no bloco anterior eu falei que eu sou o rei da rata, né? Gente, você falar uma coisa indevida pode te causar a morte. Um jogador italiano, jogador de futebol italiano da década de 70, famosíssimo. Ele era muito brincalhão. Aí ele entrou numa joalheria e pegou um relógio e foi brincar com o dono da joalheria. Nossa, isso é um assalto. Tipo, o preço é um assalto. O cara arrancou o revólver e matou ele. Por quê? Porque o cara tinha sido assaltado na semana anterior e ele resolveu comprar um revólver. Morreu. E o que ele queria Jogador. falar, só que o valor preço... alto. Fazer gracinha. Aham. Entendeu? Então, assim, só a língua pode custar a sua vida. Não, e hoje em dia no trânsito? Assim, é bizarro, né? Esses dias atrás, estava vindo buscar minha filha e... Cara, na avenida que vai ali pro Interlagos, o cara parou, né? O sinal abriu, tinha um caminhão na frente dele, eu vim e passei. Ele achou que não dava pra passar, deu pra passar, eu passei, não encostei nele. E segui, porque o caminhão tava atrapalhando ele. Esse cara buzinou, me seguiu um tempo. Tipo assim, cara, eu encostei em você, não. Eu passei, sim, você passou e tá tudo bem. Eu não tô postando corrida com você, até porque eu tô com minha filha. E aí eu virei ali pra ir pro live, ele me xingou e continuou buzinando. Tipo assim, sabe? Às vezes o carro quase bate, mas não bate. Você vai buzinar pra quê? Não bateu.
Você vai brigar pra quê? Insultar pra quê, né? Um dos poderes da oratória é saber interpretar as emoções que você vivencia no dia a dia, não é verdade? Que é o mais Gustavo? difícil, Que né? é o mais difícil. O que você tem pra me falar sobre isso? O seu livro também aborda esse tipo de situação com histórias que envolve, que passa isso para o leitor ou não? Eu acho assim, Bia. Hoje, se você pegar meu livro hoje e ler ele, várias histórias você fala, essa aqui eu vou separar porque eu vou fazer uma reunião na rádio. Isso aqui é legal. Isso aqui vai dizer o que eu quero falar. Eu posso usar isso como Pode. argumento. Amanhã, se você ler o livro de novo, amanhã vai é achar- outra Bia. Você tá com outros sentimentos. Vai falar, não, cara, essa história aqui… É melhor. eu vou trocar, eu vou pôr essa outra aqui. E essa aqui é a conversa que eu falei que eu quero ter com o Manuel no fim de semana. Você Então entendeu? vai- Isso aqui, no dia da reunião de pais, que eu vou falar isso aqui pra diretora. Então, assim, todo dia nós acordamos únicos. Todo dia nós acordamos com uma interpretação. Aquele filme… me ajuda a lembrar o nome dele. Que a menina todo dia acorda sem a memória do dia anterior. Eu eu sei. Como se fosse a primeira Como vez. se fosse a primeira vez. Aquele filme, ele do mostra… Adam Sandler, né? Isso. Aquele filme mostra como o ser humano todo dia é uma pessoa diferente, mesmo que ele não tenha memória. Porque, assim, o dia que ele conhece ela, ele conquista ela. No outro dia, ele vai e faz a mesma gracinha. Não, E ela não já agradou. fala, nossa, imbecil, tira a mão da minha comida. Que ele faz um waffle lá com a casinha. Então, assim, todo dia nós acordamos em uma interpretação. Todo dia a gente acorda com necessidades diferentes. É verdade. Então, esse livro é um livro, assim, pra você reler. Sempre. Sempre você vai falar, deixa eu ver aqui, tem uma história aqui que é legal. Então, por exemplo, tem a história de um bobo da corte que ele, antigamente, né, era proibido você encostar no rei. E o bobo fazendo a apresentação dele e tal, e ele foi, e o rei passou perto dele, ele foi e pegou na bunda do rei. E aí, automaticamente, já mandou, falou, os súditos, já todo mundo assustou, né, e falou, você tá louco? Encostar no rei é execução. Não, então pode executar. Aí ele falou, mas você não viu que era o rei? Aí ele era tão palhaço que ele já tava fudido mesmo. Falou, não, pois é, com essa bunda gorda eu achei que era a rainha. Meu Deus do céu. Piorou mais a situação Aí dele. todo mundo riu. E o rei riu. Aí não executou. Não, o rei falou assim, não, eu vou te dar uma chance. Do que você quer morrer? Aí deu a opção pra ele. Falou, meu rei, já que o senhor tá me dando a opção, muito obrigado, eu quero morrer de velhice. Aí… Inteligência, gente. É verdade. E o rei riu de novo e falou, tudo bem, Vai morrer de velhice. vai morrer de velhice. Olha aí. Então, assim, é a capacidade também de você ter argumentos e sagacidade pra você sair de situações complicadas. E Porque interpretar essas situações complicadas, às né? vezes, uma boa história, é aquilo que eu falei do sentimento ao centro. Às vezes, uma boa história, ela te faz conectar muito melhor do que você falar técnicas. Né? Você envolver um contexto através de uma história, você consegue muito mais audiência do que simplesmente você falar. Vamos falar dessas técnicas agora. Você entrando nesse assunto, é um assunto bem pertinente. Por quê? Porque eu vejo… Você trabalha com vários tipos de pessoas, né? Sim. Com classes sociais diferentes, A, B, C, D e E. E você é um homem muito inteligente, mas você tem que ter técnicas e sabedoria para lidar com todos os níveis de conhecimento. Não adianta o Gustavo Martins, que lançou um livro, que tem uma agência aqui, né? Que é o professor da faculdade, falar a mesma linguagem, às vezes aqui com seus funcionários. Ô, Bia, Vai adiantar ou não vai adiantar? Qual que é o seu posicionamento? hoje, muita gente fala, cara, qual é o segredo pra comunicar bem? É o ego. Baixa seu ego. Deixa seu ego do lado de fora e… Baixar o ego é você se conectar com a situação do outro. Quando a gente não tem ego, não tô dizendo que eu não tenha.
É uma coisa, é um trabalho dioturno. Você vai morrer lutando com isso. Então, por exemplo, não adianta eu querer conversar com a menina. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. A menina da limpeza lá da academia. É uma pessoa com menos instrução. Não significa que ela não seja inteligente. Mas a comunicação com ela, a codificação que eu tenho que ter para falar com ela é diferente. Você sabe, falando em ego, vocês vão entender o que é isso. O fulano, vamos supor que teve um crime bárbaro na cidade. Uma pessoa foi, matou a outra e tal. E aí no outro dia você liga a TV ou liga o rádio, porque o advogado tal foi convidado para explicar o crime. Aí o advogado chega com aquele terno lindo, maravilhoso, olha para a câmera e ele não quer falar para a população. Ele quer falar para quem? Pro juiz. Para os outros advogados. Aí ele usa termos, ele usa uma comunicação e fala, cara, eu não entendi nada. Aí o dentista, quando é chamado, né? Não, porque através, eu não sei o que, usa linguagem técnica, porque o ego dele tá assim, outros dentistas vão me ver e eu tenho que mostrar que eu sei. Esse é o problema. Aí é uma falta de comunicação, porque o ouvinte que não conhece não entende. Não, ele vai falar, nossa, bonita a menininha que falou lá e tal. Eu vi que ela entende, Mas não falou com entendi. clareza. Eu não entendi. Aham. E um dos discípulos de Cristo perguntou para ele, Jesus, além do exemplo, qual outra forma de ensinar? Por isso que Jesus usa muito o quê? As parábolas. Tipo assim, ele era tão evoluído que ele parou e pensou assim, cara, pra eu comunicar com essa galera aqui, eu vou ter que contar a história. Por isso tem as parábolas. A série Chosen, ela mostra isso claramente. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de assistir, mas eu recomendo. Isso aí que você falou. Todas as parábolas, e aí os discípulos interpretam cada um. Exatamente. Senão não entende. Então, assim. Não entende. Você, quando tem um repertório rico de histórias, você conta histórias para comunicar com as pessoas. Então, esse livro, a intenção dele é justamente isso. E por isso que eu abandonei a primeira ideia, que era as histórias de mitologia, porque às vezes são histórias distantes demais, sabe? E às vezes nem todos têm aquele conhecimento, Exatamente. né, Gustavo? Tem uma história que me tocou bastante, que ela é pouco conhecida, que é do Bill Gates. O Bill Gates, no início da carreira dele, antes de ele ficar milionário, ele prestava serviço e ele viajava muito. E aí ele chegou no aeroporto e comprou o jornal, pegou o jornal, começou a ler, e a hora que ele enfiou a mão no bolso, ele tava sem moeda. Ele, nossa, devolveu o jornal, desculpa, eu tô... Aí o jornaleiro falou, não, tudo bem, eu vi que você tá indo, pode ficar com o jornal, isso não vai mudar a minha vida. Tá bom, obrigado. Aí, meses depois, ele passou lá, foi lá de novo, pegou, e ele nem tinha se tocado que era a mesma banca. Ele foi lá, pegou de novo, e de novo ele tava sem dinheiro. Ele, devolveu. Aí o cara, você já teve aqui outra vez e tal. Falou, cara, pode ficar com o jornal, você tá tão interessado nele, isso não muda a minha vida. Beleza. Passaram-se anos, Bill Gates ficou milionário. Mudou a vida. Mudou a vida. E um dia, ele, anos depois, ele parou lá e falou, cara, ele lembrou do jornaleiro. Falou, vou lá retribuir aqui, cara. Chegou lá e falou, o senhor lembra de mim? Falou, lembro, você é o homem mais rico do mundo agora. Falou, não, pois é, eu vim aqui retribuir o que você fez por mim. O que você quer? Falou, nada. Mas como assim? Eu sou o homem mais rico do mundo. Falou, pois é, você teve que virar o homem mais rico do mundo para poder aprender a doar. Eu te dei o jornal e nunca tive nada. Então aprende isso. Virou as costas e saiu. Não precisa falar mais Bill nada. Gates conta isso. Ele fala, cara, foi uma lição na minha vida, assim. A gente acha que pra doar a gente tem que ter. Não Às vezes precisa só você nada. ser algo pra alguém, você já está Só se faz doando. o dia do outro melhor que você já ficou milionário. Olha aí, gente, falou Gustavo Martins, um programa excelente aqui hoje. Tá falando aí, ó, do futuro lançamento do livro dele aí, ó.
um livro de oratória, de comunicação que conta histórias, né? Você vai aprender a se comunicar, fazer uma boa oratória através de histórias que você vai ler. Já estou ansiosa aí. Espero que esse lançamento seja em primeira mão aqui no Papo Calcinha. Já estou jogando a indireta e direta já aí, ó, na comunicação, né, gente? Então vocês fiquem ligadinhos que a gente já volta com muito mais informações para vocês. Papo Calcinha. Volta, galera. O Papo Calcinha está no ar hoje, quarta-feira. Nós estamos aqui com o Gustavo Martins. Hoje, assunto não polêmico. Hoje, um assunto maravilhoso, gente. Futuro lançamento do livro dele, né? Gustavo Martins aí é autor de um livro de comunicação e oratória. Mas não é um simples livro de comunicação e oratória, não, gente. É um livro, pelo que ele falou pra gente aqui nos blocos anteriores, que conta histórias. Histórias que você vai ler, vai se identificar e vai sugar algo daquilo ali que vai te ajudar e reforçar aí sua comunicação. Tô certa, Gustavo? É um guia para enriquecer cada vez mais seus discursos, sua oratória, sua argumentação, e é uma ferramenta para que você consiga entregar o que você precisa entregar, mas de uma forma lúdica, de uma forma gostosa. É um livro totalmente descomplicado, não é para complicar. Então, assim, não é para você falar difícil. É para você aprender a falar, que é muito diferente. Tanto verbal, não verbal, Bias, pega um cara visual. que tenta falar difícil demais, se você arrochar ele um pouquinho, não sabe nada. Nada. Ele decorou 10 palavras, porque o coach dele mandou... Decorou o texto, E ainda né? umas palavras difíceis pra pessoa ficar pensando, nossa, esse cara é o cara. Aham. Exatamente. Então, Hoje, pra você que tá escrevendo esse livro, o que foi mais complicado? O que é mais difícil pra você? Eu sei que, assim, se eu perguntar de uma forma geral, você vai falar o tempo. Mas no contexto da comunicação, no contexto da oratória, é falar sobre linguagem formal, verbal, não formal, essa linguagem híbrida que a gente mistura aí, né? Que é uma linguagem mista, que você falou que no início, que você acredita que ela tem que ter, né? Até mesmo pelas pessoas que você que você tem contato, que nós no dia a dia temos contato. É a visual, é a corporal, que falávamos aqui, ó, em off, né? Que a linguagem corporal hoje, ela diz tudo também, porque tem muita gente que se sente O, se sente A, né? Se sente E, né? E aí depois não tem sucesso. Mas por quê? Porque a linguagem verbal dele não diz nada sobre aquilo que ele é. olha, eu não vou lembrar o ano, mas meus alunos lembram muito bem disso. Inclusive a ex-diretora da Faculdade Objetivo. Eu fiz um evento com as turmas de publicidade e propaganda. No começo do semestre, eu passei o trabalho para eles. Falei, isso aqui vai valer metade da nota. Vocês vão ter 3 meses para fazer. O que era? Era o Recicla Fashion Week. Não tem a Fashion Week? Sim. Então, assim, eu dei uma missão para eles, né? Eu dividi em 4 grupos. Cada grupo tinha que apresentar 4 peças de roupa, de design, com material reciclado. Beleza. E marquei um evento, convidou TV, tudo. E aí, Bia, o evento começava às 7 horas no auditório do Objetivo. 6h30, eu fui lá pra casa da Iomara Hatz. Iomara, eu preciso virar um mendigo. E ela é caprichosa nessas Ela coisas. gosta. criativa. E ela, vamos fazer. E pegamos terra e trem, esfregou em mim tudo. E pus uma faixa na cabeça. Sabe aqueles mendigos doentes? Aham. E jogou pinga em mim e tal. 6h45 eu deitei na porta da faculdade com um saco de lixo. Na entrada. E aí o povo foi chegando e entrando. Uns chegavam e falavam, gente, será que tá bem? Esse cara tá Mas bêbado. te reconhecia? Não te reconhecia. Jogado no chão, deitado. E beleza, foi chegando gente, foi chegando. Mas ninguém se reportava a você. Não, um ou outro foi lá ver, ô moço, o senhor quer uma água, tal. E eu, não, tá bêbado, larga aí. Do personagem. Do personagem. Ninguém sabia, só a Iomara. E o povo foi chegando, até que a diretora chegou
E ela incomodou ela. Ela falou, gente, tem que tirar esse mendigo daí. Não, mas ele tá quietinho, deixa ele lá, beleza. E aí foi acontecendo o evento, eu levantei e entrei dentro do auditório. A hora que eu entrei, Bia, foi assim, ninguém reconheceu. Todo mundo, nossa, o mendigo entrou, gente, tem que fazer alguma coisa. E foi, não, e já chamou, ô moço, aqui é faculdade. Eu não, fui lá, aí já começaram a me reconhecer, eu fui lá e peguei o microfone. Falei, ó, o sentido desse trabalho todo aqui, eu fiquei meia hora ali, ó. Vocês passaram em cima de mim. Reciclar papel, plástico, é fácil, né? E reciclar pessoas. Vocês têm que aprender a reciclar pessoas. Porque ninguém, um ou outro que foi ali me oferecer um copo d'água. Mas o trabalho era esse. Então vocês podem apresentar e tal. Cara, no outro dia essa diretora me chamou e falou, Gustavo, vou te matar. Que vergonha que eu passei. Porque eu tava muito preocupado. Eu falei, não, você tem que preocupar, já não sabe. Não é porque é mendigo que é bonzinho, não. Pode ser uma pessoa mal intencionada, pode ser um doido, né? Realmente tem que conduzir a situação. Mas assim, não era pra te ofender, não, minha diretora. Era pra eu dar esse impacto pros alunos sobre a mensagem que tinha, era isso. Por que eu tô contando tudo isso? Linguagem verbal. Me julgaram pela forma que eu tava vestido. Pela aparência. Nem abri a boca. Tava deitado no chão. Não tava ofendendo ninguém. Ninguém, não falei Quietinho. nada. Exatamente. Então, assim, essa parte, né, pra você ter ideia, Bia, hoje uma pessoa, se eu não me engano, nos 8 primeiros segundos, antes de você abrir a boca, ela já tem 90% de um julgamento sobre sua pessoa. Que é a sua, é a sua linguagem, né? O que você veste, como você tá, igual. Levantei. Não, hoje eu acordei, eu tava parecendo um mendigo de novo. Porque eu fiquei o fim de semana inteiro sem fazer a barba. Falei, não vou fazer barba não, deixa. Sem fazer barba, tudo bagunçado. Acordei e falei, nossa, deixa eu levantar mais cedo, que eu tenho que dar uma arrumada na lata aqui, né? Por quê, gente? Não é vaidade. Mas minimamente você tem que se cuidar. Infelizmente, o julgamento vem, né? Vem. Todo mundo faz isso, sabe? Outro dia, ainda falando com a Paula Simões, tivemos um programa aqui. E aí nós ainda comentamos, ela ainda falou o seguinte, né? E foi recíproco a comunicação. Ela falou assim, olha, as mulheres tendem mais a julgar as outras mulheres, porque o homem admira o outro homem, né? Sim. Por exemplo, você tá aqui nessa posição, às vezes o outro cara ali que nem te conhece, tá escutando, falou, não, mas aquele cara é massa, aquele cara faz uns treinos, não sei o que e tal. Ele admira, ele respeita, né? Você ganha o respeito do outro homem. A mulher, quanto mais ela admira, mais ela critica, ela tende a criticar, né? Julgar a outra. Eu fui num evento muito bom, lá em Floripa, que era sobre você construir conteúdo para o mundo digital na área de academias. Então fui lá ver esse evento. E aí o cara lá, ele falou uma coisa que assim, na hora todo mundo concordou. Ele falou, gente, hoje a gente vive o digital. Hoje você vive o visual. E assim, ó, aprenda uma coisa, você quer vender? Cara, principalmente vocês são mulheres, as mulheres, elas se vestem para as mulheres e também para homens, tá? Mas ela se veste primeiro para a mulher. Então não adianta você pensar que a mulher veste para você, homem. Ela veste para outra mulher. E para você, homem, às vezes. Então assim, quer uma tragédia na vida de uma mulher? Ela chegar num casamento e ter outra com a roupa igual. Ixi, verdade. Ou vai então embora. Ela achar que tá abafando e ninguém olhar pra ela, quer morrer. Vai embora, a mulher vai embora, troca a roupa, tudo. Fica deprimida a festa inteira. Sobra pro marido, né? Fica mal-humorada. Ele não vive o casamento, ele não vive a festa. Falou, né? você vestiu pra mim ou pra... Não foi pra você, amor. Foi pras outras mulheres. E fica investigando. E aí, será que é fulano... Onde que ela comprou? Que roupa que você vai? Ou será que a fulana vai com qual roupa? Então tem esse tráfego de informação, entendeu? De sacolinhas girando, Por quê? né? Porque ela quer... A roupa comunica. É verdade. A mulher quer o quê? Exclusividade. Atenção, homem, você quer que sua mulher se sinta amada? Dá exclusividade pra ela. É verdade. Só ela tem. Ela tá linda. Ah, não tá tão bonita. Nossa, meu amor, você é a mais bonita hoje aqui.
É isso. Parabéns, Gustavo. Tô gostando desse papo, viu? Eu vou ser uma das primeiras leitoras desse livro, você pode ter certeza. Então, o desafio desse livro foi mostrar para todo mundo, assim, uma linguagem clara para todo mundo entender e tirar suas conclusões. Histórias absorvíveis. Você tem que entender minha história pra você poder usar ela. Por isso que eu fui, Bia, e eu comecei a ver a riqueza de histórias que tem no cotidiano, no dia a dia, pra poder levar isso. E vou fechar com a história, e tem histórias tristes também. Né? Uma mulher que era socialista e feminista, e ela acreditava, sim, que ela conseguia moldar o ser humano, e aí ela teve uma filha. A filha dela, com 6 anos, já falava 4 línguas fluente. Mas era uma obsessão. E aí, a filha dela, já com 17 para 18 anos, foi convidada a trabalhar, né, com grandes profissionais. E ela se apaixonou por um jovem advogado. E a mãe dela falou, olha, isso não tá na sua programação. O amor, ele é um defeito do ser humano. Então esquece essa história, você não vai casar, você é minha prova de que você é uma mulher superior e tal, e essa baboseira toda aí. Porque isso é doutrinação. E aí a filha dela tentou fugir, e ela foi lá e matou a filha dela. Ela deu 2 tiros na filha dela. E aí perguntaram, né? Falou, mas você matou sua filha? Ela falou, não. Você nunca viu? Todo artista, quando ele vê que tá errando na obra, ele lava a tela e pinta de novo. Gente! Então, cuidado. Tem histórias também, assim, pra te sensibilizar. Até que ponto você tá sendo uma doutrina na vida do seu filho, da sua mãe, do seu marido. Então, tem pontos de reflexão muito importantes nesse livro. E hoje em dia, né, Gustavo, assim, só para fechar aqui, às vezes você acha e acredita fielmente que você está fazendo certo e, no fundo, você está fazendo o incerto, né? Principalmente em relação aos nossos filhos, né? Não, assim, hoje, sabe o que é o problema, Bia? A gente tá vivendo, tipo assim, antigamente você escutava a musiquinha do Plantão, da Globo. Você já dava taquicardia. Já avisava o vizinho. E aí, quando você escutava o velho do jornal lá, o Sérgio Chapelain, tire as crianças da sala. Cenas fortes. Impactantes. Cara, isso, a criança... Eu era criança, eu não queria ver. Eu falava, não, deve ser uma coisa horrível. Hoje, nós perdemos essa sensibilidade. Você vê, desculpa o termo, você vê desgraça no celular, gente rasgada no meio. Alguém atropela alguém filma e já manda no grupo. É uma falta Gustavo, você notou já que, assim, como você tá falando, antigamente tinha os jornais, né? Você recebia ou você via uma TV. E às vezes, por exemplo, morria um ator ali da Globo, morria um esportista e tal. Aquilo era uma comoção que durava 1 mês. Hoje em dia, falece-se uma pessoa até próxima a gente aqui. Às vezes um amigo, um conhecido próximo. Você não tem o tempo de tirar o luto para aquela pessoa. Você só sente naquele momento. Você fala assim, nossa, o cara era tão bom, não sei o quê, não sei o quê. Amanhã você já não lembra mais. Não é desse assim, jeito. O mundo tá tão rápido que você não tem mais tempo de ter emoções. Hoje é um atropelo de notícia, porque assim, talvez você sensibiliza, fulano, nossa, meu Deus. Aí passa um pouco, já chega outra notícia. Não dá que tempo, aquela né? lá você fala, nossa, Já parece que ficou alguém pra morreu. trás, Quem foi mesmo? É não isso sei. mesmo. Então, assim, a gente tem um excesso de estímulo. E muito negativo, né? Eu recentemente, assim, meu Instagram, ele virou mais postagem dos meus filhos, né? Eu já fui muito ativo em rede social, já arrumei muita confusão, enfim. Muita mesmo. E hoje eu posto mais coisas dos meus filhos, já fui mais ativo, mas há um tempo atrás eu até pensei em desativar, Bia. Por quê? Porque no fim do dia eu comecei a olhar lá o tempo que eu fico nos aplicativos, nas redes né? sociais. E aí eu falei, cara, eu tô ficando 50 minutos nessa porcaria. Eu podia estar fazendo um curso, podia estar lendo um livro. E comprei um livro recente agora, muito bom. Inclusive eu recomendo ele, chama Pense Nisso.
é o autor do filme O Clube da Luta. Sim. Ele tem vários livros. É um livro, na verdade, ele não é diretor, ele é autor. E aí pegaram o livro dele e transformaram em filme. E ele, o livro dele, ele te ensina a escrever, a contar histórias também. Casou com a situação que eu tô vivendo, né? E ele não conta de uma forma técnica. Ele conta histórias que aconteceram com ele, que fez ele chegar no nível que ele tá pra poder escrever. E tem uma coisa muito bacana que ele fala, às vezes, o herói ou o vilão, se você despertar no público um sentimento em comum, talvez é por isso que as pessoas se apegam. Então, um sentimento comum, todo mundo tem medo de perder os pais. Aí você pega o Batman, perdeu o pai. Você pega a maioria das histórias. Do super-herói. O pai do Superman e a mãe morreu, o planeta explodiu. Então você. Homem-Aranha. Então aquilo te sensibiliza, sabe? E às vezes até o vilão. Né, o próprio Coringa. A mãe era louca e o pai morreu. O motivo tá ali, né? Vem da história, mas aí você né? pegou dentro da psicologia que todo ser humano tem um medo. Todos têm o medo de perder os pais. Então, enfim, são várias narrativas que eu trago, são 100 narrativas que eu tô trazendo até pra você falar, não tem nada pra fazer, deixa eu ler uma história. E são histórias que eu coloquei assim, bem resumido. As histórias que o trabalho maior é porque tem histórias que são contadas numa codificação, às vezes técnica ou não. Então, meu trabalho é descodificar isso e trazer para que qualquer pessoa possa ler e entender. Olha, arrasou. Falou Gustavo Martins. Hoje, quarta-feira, programa maravilhoso. Agradecer a sua participação, amigo. Bom feriado pra você. Descansa. Churrasco, vou te dar o cardápio. Churrasco num dia, risotinho no outro dia, massa no outro dia e o vinho todos os dias. E a Denise na folga. E academia no outro dia. Beijo, gente. Até Valeu. mais. Tchau.